Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, segundo a paz que excede todo o entendimento, com mente e coração guardados em Cristo, com os rins sendo aperfeiçoados, com a boca da qual os ouvidos pronto para ouvir, tardio ao falar, tardio para irar-se, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim apresentamos as nossas orações todos os dias pelos santos, pelos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, da qual devemos perseverar sempre na benevolência, segundo aquele que tudo opera e executa. Tudo ele nos concede o direcionamento dia após dia para perseverar na batalha, através do bom combate. Tudo segundo a fé opera em nós, segundo as armas poderosas para destruir as fortalezas e os principados, do qual estão sendo expulsos dia após dia, onde temos contemplado os grandes sinais poderosíssimos daquele que tudo opera e executa, as suas águas que são como inundações, o mar avançando na sua ordem, recuando, respeitando os limites, tudo segundo o seu operar. Quando ele dá uma ordem, ele avança. Ondas gigantes, quando ele passeia sobre a terra, da qual a terra é os cabelos dos seus pés, há tremores de terra, da onde ele prova o seu grande poder, o Todo-Poderoso, o Filho do Homem, sacerdote real, santo e eterno, do qual ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, da qual assim apresentamos os nossos louvores e adorações a ele. E ele agrada porque são louvores com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, segundo as boas atitudes das quais ele nos conhece, que são produzidas pelo Espírito Santo, aonde perseverança dia após dia, segundo a esperança, segundo os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou aquilo que havemos de receber, sempre focados na salvação em primeiro lugar, que é buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas ele sempre nos acrescenta, assim como tem nos acrescentado, porque ele é aquele que nos acrescenta até mais do que pedimos. A Bíblia diz que muitos não sabem pedir, pedem por motivação errada, por isso não recebem. Tem muitos que semeiam, mas colhem muito pouco, e da qual é tempo de prestação de conta, onde a Bíblia diz que alguns, quando ali lançados, não se sairá enquanto não pagar o último ceitil. Jamais devemos se envolver segundo o padrão deste mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece a Deus. Aquele que diz que seu irmão, do qual o vê criado à imagem e semelhança de Deus, o chama de idiota, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Por isso muitos são as ciladas. Aquele que diz idiota será levado ao tribunal, assim diz a palavra. Devemos ter a reverência, o respeito ao nosso irmão e amigo na diversidade, Jesus Cristo. Cristo, o ungido de Deus, que estava com ele, era ele, o verbo é ele, se fez carne, habitou com graça e com sabedoria, fez grandes e poderosos sinais e continua a operar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e assim ele tem operado no meio de nós, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, porque ele é fiel. E ele é aquele que diz que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, da qual
aqueles que perseveram segundo ele estão em paz, ainda que estamos em momentos de grandes aflições e tribulações. Nós temos paz, porque nada nos separa do amor de Cristo, e nós fomos forjados para suportar qualquer situação. Assim Ele nos preparou no deserto, né, para que possamos suportar, resistir e mesmo colocar à prova aqueles que dizem que falam em seu nome, mas como a palavra diz, através do exercício constante da fé, nós temos o discernimento e sabemos entre aqueles que servem e os que não servem, da qual estamos aqui para anunciar a verdade, para que as almas venham se arrepender dos seus caminhos, as almas que estão rumo à condenação, e também para aborrecer aqueles que anunciam meramente fofocas, contendas, iras, tudo quanto é podridão, apontam o dedo uns aos outros, menos evangelho, né? Jamais conhecem a verdade, porque estão cheios de iras, de cóleras, de podridão, como Jesus diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Mas aqueles que têm a verdade em si, continue a anunciar esta verdade que é viva e eficaz, porque grande é o galardão que ele está trazendo, tanto para aqueles que perseveram como aqueles que dizem que são e não são. Ele está trazendo, porque ele é galardoador, né? E assim ele tem agido em mais um dia no meio de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.